Hoje falo de 3 doenças silenciosas do nosso tempo. A primeira, a infantilização dos adultos. Vivemos rodeados de avisos, regulamentos e paternalismos que nos tratam como incapazes. A segunda, o medo de desagradar. A simpatia artificial substituiu a coragem da frontalidade. A terceira, a liderança por insinuação, o famoso ouvi dizer, que espalha suspeitas e corrói equipas. 3 sintomas, uma mesma raiz, a dificuldade em assumir responsabilidade. Respiremos fundo, porque hoje o Palavra Dá-lhe não vem para agradar, vem para acordar. Nunca houve tanta informação disponível, nunca houve tanta gente a ser tratada como incapaz. Vivemos rodeados de avisos, não corra, não escorregue, não pense sozinho. Entramos num edifício público e somos guiados por setas, cores, pictogramas, como se estivéssemos numa visita de estudo do primeiro ano. Só falta a fila indiana. A linguagem simplifica-se, empobrece-se, adoça-se, como se a complexidade fosse ofensiva. Explica-se o óbvio, repete-se o evidente, desconfia-se da nossa capacidade de compreender. Não é cuidado, é controlo suave. Gil Liptovsky falava da leveza contemporânea, dessa tendência para transformar tudo em superfície, em consumo rápido, em pensamento light, e o adulto tornou-se isso mesmo, leve, descartável, tutelado. As decisões chegam embrulhadas em paternalismo. É para o seu bem, é para a sua segurança, é para a sua proteção. Curioso. A democracia nasceu para libertar cidadãos, não para colocar numa cadeira alta com cinto de segurança. Multiplicam-se regras minuciosas, protocolos, formulários, autorizações para autorizar e, no meio de tanta norma, evapora-se a responsabilidade individual, porque quem decide por mim, responde por mim e eu descanso. Na escola, exigimos autonomia às crianças, pensamento crítico, iniciativa, espírito de cidadania, mas cá fora, o adulto é conduzido pela mão invisível do regulamento. Não suba aqui, não fale assim, não questione demasiado. É a cultura do não pode, mas simples, mais simples do que educar, mais rápido do que confiar. O paradoxo é cruel. Quanto mais protegidos, mais frágeis. Quanto mais guiados, menos capazes. Talvez o problema não seja a falta de informação, seja o medo da liberdade. Ser adulto dá trabalho, implica risco, implica erro, implica assumir consequências. Mas é preferível errar por conta própria do que acertar por obediência, porque um cidadão tratado como uma criança acaba por comportar-se como tal. E a democracia, essa senhora exigente, não se compadece com fraudas institucionais. Vivemos no tempo do sorriso obrigatório, da concordância automática, do aplauso preventivo. Desagradar tornou-se pecado social, quase uma heresia. Prefere-se o silêncio cúmplice à palavra incómoda. Prefere-se o talvez ao não. O conflito assusta, a frontalidade incomoda, a verdade cria anticorpos. Zygmunt Bauman descreveu uma modernidade líquida, relações frágeis, compromissos descartáveis, laços que se desfazem ao primeiro incómodo. E nós adaptámo-nos, suavizamos o discurso, arredondamos as arestas, polimos a crítica até ela deixar de cortar. Nas instituições ouve-se muito vamos analisar, vamos ponderar, vamos ver. Quase nunca se ouve não concordo, está errado, assim não. Temos medo de perder simpatias, de ficar mal na fotografia, de sermos rotulados. Mas a simpatia permanente é uma ditadura silenciosa. Obriga-nos a representar, a ensaiar gestos, a medir cada palavra. A diplomacia excessiva não resolve conflitos, adia-os. E o que se adia, acumula-se. E o que se acumula, explode. Dizer não não é agressão, é clareza. Discordar não é hostilidade, é respeito pelo outro enquanto interlocutor adulto. Quando evitamos desagradar a todo custo, acabamos por desagradar à verdade.
E uma sociedade que troca a honestidade pela cordialidade artificial torna-se confortável, mas oca. Talvez esteja na hora de recuperar a coragem simples, olhar nos olhos, assumir posições, aceitar consequências. Nem todos vão gostar, ainda bem, porque a unanimidade é suspeita e a liberdade começa muitas vezes no desconforto de um não. Há uma frase que me irrita solenemente. Ouvi dizer. Numa organização com 30, 50 ou mais pessoas, entra o superior hierárquico, postura grave, tom solene, e dispara. Ouvi dizer que há quem anda a fazer isto. Ouvi dizer que há comportamentos errados. Ouvi dizer que não admito. Não diz quem, não diz quando, não diz como, mas diz para todos. E naquele instante a suspeita cai como pó fino sobre a sala inteira. Ninguém sabe de nada, mas todos se sentem visados. O ambiente pesa, as cadeiras rangem, os olhares desviam-se. É a técnica perfeita da insinuação coletiva, um tiro no escuro, que acerta em toda a gente. Se alguém esteve mal, resolve-se. Em privado, com frontalidade, com factos. Chama-se a pessoa, expõe-se a situação, ouve-se a versão, age-se. Isso é liderança. Afinal, o que não é liderança? Não é liderança lançar boatos com gravata, vestir a suspeita de autoridade, confundir firmeza com intimidação. Porque quando se diz ouvi dizer, o que realmente se diz é não tenho coragem de assumir. A coragem tem nome, tem destinatário, tem responsabilidade. O resto é ruído hierárquico. E o ruído corrói equipas, desmotiva, cria desconfiança, instala a cultura do medo. As pessoas deixam de colaborar, passam a proteger-se, fecham-se. E onde há medo, não há compromisso, há sobrevivência. Isso não é exigência, não é rigor, não é cultura de qualidade. Pode ser intimidação, pode roçar até o assédio moral, porque expõe sem identificar, acusa sem provar, constrange sem assumir. Uma liderança adulta trata adultos como adultos, com clareza, com lealdade, com responsabilidade. Se há problema, resolve-se com quem o criou. Não se espalha como nevoeiro para ver quem treme. Quem lidera tem de ter coluna vertebral. Não pode governar por murmúrio, porque uma equipa não precisa de rumores, precisa-se de confiança. E a confiança não se constrói com ouvi dizer. Constrói-se com eu assumo. Talvez o problema não esteja apenas nas instituições, nem apenas nas lideranças, nem apenas na cultura do aplauso fácil. Talvez o problema comece em cada um de nós, quando aceitamos ser tratados como crianças, quando evitamos dizer o que precisa de ser dito, quando toleramos a insinuação cobarde como método de gestão. A liberdade não é confortável, a frontalidade não é leve, a responsabilidade não é simpática. Mas são elas que sustentam uma comunidade adulta. Uma sociedade madura não vive de avisos excessivos, não vive de sorrisos forçados, não vive de murmúrios hierárquicos. Vive de clareza, vive de coragem, de confiança. E isso começa em gestos simples. Assumir, dizer, responder pelo que se fez e pelo que se disse. Se este episódio incomodou alguém, talvez tenha cumprido o seu propósito, porque crescer dói, mas ficar pequeno dói ainda mais. Voltamos no próximo episódio do Palavra de Alho e nunca por nunca peça desculpa por existir.